Introdução à série Psicologia e a Bíblia, um diálogo possível. Gente, vivemos em uma época em que temas como saúde mental, emoções e comportamento humano ganharam grande visibilidade, não é verdade? Bom, a psicologia tem contribuído muito para o cuidado da mente, do coração humano, oferecendo ferramentas e compreensões profundas sobre como lidamos com a vida, os traumas, os relacionamentos e até com nós mesmos. Por outro lado, a Bíblia, gente, tem sido há século manual de vida espiritual, moral, existencial para milhões de pessoas. Gente, a Bíblia, ela fala sobre alma, sobre emoções, sobre crises, medos, fé e restauração. Mas será que esses dois mundos, a psicologia e a Bíblia, podem conversar? Será que a fé cristã e a ciência psicológica podem caminhar juntas? Pois é, nesta série queremos explorar exatamente isso, a relação entre a psicologia e a Bíblia. Vamos olhar para temas centrais da vida humana, como ansiedade, culpa, perdão, identidade, propósito, luto, autocontrole, relacionamentos e analisar como esses temas são abordados tanto pelas escrituras quanto pela psicologia. Vem comigo e vamos começar essa jornada incrível, 5 sextas-feiras, mergulhando nesses dois universos. E para a gente começar, vamos analisar de uma forma muito rápida alguns temas para a psicologia e para a Bíblia. Vem comigo. Para a psicologia, o cuidado com a mente, as emoções, são extremamente importantes, é o ponto central da psicologia. Agora, o que a Bíblia diz? Provérbios 4:23, nós vamos aprender com Salomão, que diz: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem algo em comum? Vamos continuar esse paralelo? Para a psicologia, o valor da escuta e do acolhimento, também é importante. Paulo vai ensinar aos Romanos capítulo 12 e versículo 15, chorai com os que choram. Gente, para a psicologia, processo de cura emocional faz parte ali de uma ressignificação, faz parte de uma restauração. E nós vamos ver em vários salmos falando sobre isso, sobre também lamento, mas também sobre restauração. Eu deixo aqui para sua leitura Salmos 42, versículo 51. Para a psicologia, a gente há uma necessidade do autoconhecimento. E a Bíblia vai nos ensinar isso lá em Salmo 139, 23. Sabe quando o salmista ele diz: examine-me, ó Deus, e conhece o meu coração? Gente, relações saudáveis e com limitações também é muito válido para o processo terapêutico, para o processo de cura. Só que na Bíblia também encontramos várias informações aconselhando também relacionamentos saudáveis. Vamos pensar em Provérbios, Salomão ali, Provérbios, traz conselhos de sabedoria, vários ensinamentos que colaboram, que ajudam, que caminham junto com tudo aquilo que durante o processo terapêutico também entendemos como algo muito importante. Gente, Jesus, ele ensina sobre perdão, compaixão e limites, tudo isso que dentro da psicologia também trabalhamos e entendemos como saúde emocional. Mas eu quero agora, nesse exato momento, aprofundar com vocês mais um pouquinho como Cris, entendendo casos bíblicos e seus paralelos psicológicos. Vem comigo, primeiro personagens desse primeiro encontro nosso e muito mais virão nos próximos encontros sextas-feiras dessa série incrível e única. Elias, lembra do profeta Elias? Podemos pensar que Elias teve o quê? Uma síndrome de Burnout ou uma depressão. Texto base para isso. Confira em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 18. Bora entender o contexto? Vem comigo. Depois de um grande feito espiritual, a derrota dos profetas lá de Baal, lembram? Elias, o que ele faz? Ele foge com medo, ele deseja morrer, ele sente-se sozinho e exausto. Vamos entender o paralelo psicológico? Sentimento de burnout, esgotamento físico, emocional e o desejo do isolamento. E também sintomas de depressão. Elias teve essa perda de sentido.
Sintomas da depressão: perda de sentido, desejo de morrer, tá entendendo? Sensação de inutilidade. E qual é a resposta de Deus para essa situação? Deus não o repreende, ele oferece descanso, alimento, que depois o propósito. Vamos pensar no outro personagem, Davi. Davi sentiu-se culpado, depois ele entra no ciclo de arrependimento e também com perdão. Texto base para você ficar aí de lição de casa: Salmos, capítulo 32, capítulo 51, e também vai dar uma visitada lá no livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículo 12. Deixa eu pôr o contexto para vocês. Após cometer aquele adultério, o assassinato, Davi ele entra em uma profunda angústia. É o paralelo psicológico para isso? Culpa tóxicas versus culpa saudável. Vamos entender melhor isso? Davi ele experimenta o peso da culpa, mas também o processo de arrependimento e a restauração emocional. Uma reflexão nessa série para você. A psicologia moderna trabalha com o perdão como elemento chave da saúde emocional. A Bíblia também enfatiza a importância de lidar com a culpa de forma redentora. Estão gostando? Então já aproveito, já dá um like, já siga aqui a gente no canal, porque essas 5 sextas-feiras serão incríveis, esse mergulho, Bíblia e psicologia. Vamos continuar. Jonas, outro personagem. Jonas, a gente vai ver a fuga de Jonas, a negação e conflitos internos. Texto base para você aí como lição de casa. Leia Jonas capítulo 1 até o 4. Vamos lembrar do contexto? Jonas ele foge do chamado de Deus. Ele entra em um conflito com a sua missão. Ele fica com raiva, se isola. Cris, o paralelo psicológico? Vem comigo. Fuga emocional e resistência à mudança. Raiva não elaborada e a falta de empatia. No caso, com os ninivitas, ok? A reflexão dentro disso que nós estamos falando de Jonas: conflitos internos não resolvidos geram isolamento, frustração e desânimo. Eu não podia esquecer de um personagem feminino. Gente, Ana. Ana teve que lidar ali aparentemente com ansiedade, aflição e também superação. Texto base, visita lá primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Deixa eu falar do contexto para vocês. Ana sofre com a infertilidade, a zombaria da outra esposa de seu marido, a Penina. Então ela chora, ela ora, derrama sua alma diante de Deus. Qual é o paralelo psicológico? Sintomas de ansiedade e aflição emocional. A oração como forma de regulação emocional ela expressa e consegue elaborar e encontra esse apoio espiritual. Através da oração, através desse derramar aos pés do Senhor. O que podemos sair de reflexão? A espiritualidade pode ser um fator de proteção emocional e Ana é um exemplo disso. Vamos para o personagem de Pedro. Pedro, as suas impulsividades, né? Teve também momentos que Pedro teve o sentimento de culpa, mas também a restauração da identidade. Texto base, João capítulo 18, versículo 15 até 27. E outra sugestão para você também, João capítulo 21, ali do versículo 15 até o versículo 16. Tudo falar do contexto, Pedro ele nega Jesus, lembra? Ele sente uma culpa, tristeza profunda, mas depois é restaurado. Sabe qual é o paralelo psicológico? Impulsividade. Característica de uma personalidade ou da sua personalidade, que acaba tendo crise de identidade após falhar, após agir com a impulsividade, depois em arrependimento também. O processo de cura emocional pela afirmação de amor e propósito foi essa dinâmica que Jesus fez com Pedro mais uma vez, através da afirmação de amor e também de propósito. Qual é a reflexão para essa situação? O erro não define a identidade. Restauração é possível. Gente, vamos para aplicações práticas nesse primeiro encontro.
Todos esses personagens tiveram experiências humanas reais, como emoções complexas. A Bíblia não esconde a vulnerabilidade dos heróis da fé. Isso nos mostra que é possível ser espiritual e ainda assim lidar com emoções difíceis. A psicologia oferece ferramentas técnicas, a fé oferece esperança e propósito. Juntas podem promover cura integral. Gente, gostou desse nosso primeiro encontro? Então deixe os seus comentários e semana que vem vamos falar de Jesus e a saúde emocional. Então até lá. Tchau, tchau.